Fala pessoal, tudo bem? Professor Maurício aqui, a gente vai gravar mais um vídeo para vocês aí, ó, de diagramas de esforço interno solicitantes, tá? Em vigas. No caso, o exercício eu tirei aqui do livro do Beer Johnson. Vamos ao exercício de hoje, olha. Então, o exercício de hoje é uma viga biapoiada, então ela tem um carregamento concentrado de 10 e uma carga distribuída de 3 kN por metro, uma carga uniforme, tá? Qual que é o primeiro passo aí do nosso exercício? O primeiro passo é calcular reações de apoio. Então, a gente tem aqui no apoio fixo, indicação de duas reações, né? Uma vertical e uma horizontal, e o apoio móvel, uma indicação de reação vertical, tá? Para poder calcular essas reações, veja que você tem uma carga distribuída. Estou trocando ela aqui, ó, momentaneamente por uma carga equivalente. É só calcular a área, tá? Ó, 3, a base aqui 2, dá 6 kN, e posiciona bem no CG da figura, né? Então, essa figura retângulo, o CG está bem no meio, ó, veja, 1 metro para cada lado, já que o comprimento total vale 2, tá? Então, você vai fazer a soma de forças horizontais, não tem nenhuma força além da reação AX, então AX vale 0. Faz a soma de forças verticais agora. Então, na vertical você tem um AY menos 10 mais CY menos 6, que é essa carga aqui, tá? Então, eu dei uma isolada aqui, ó, AY mais CY igual 16 kN. Escolhe um ponto, né, sempre em cima do apoio para fazer soma de momentos. No caso, eu escolhi o ponto A e no caso eu adoto o sentido horário positivo. Você pode adotar anti-horário positivo, sem problema, tá? Mas eu adoto horário positivo. Então, em relação ao ponto A, o 10 vezes 1,5, ó, positivo, sentido horário. CY, que está aqui, está para cima, ele vai girar anti-horário em relação ao ponto A. CY vezes 3, ó, 1,5 mais 1,5. Mais 6, esse 6 aqui, onde eu vou pegar essa distância de 1 metro, mais essa distância aqui de 3 metros, né? Então, dá 4, ó, 6 vezes 4, tá? Então, eu calculo aí, faço essa continha, você vai ver que o CY vai dar 13. Esse valor de 13, você volta nessa equação e passa para o outro lado. Vai ficar 16 menos 13, vai dar 3, tá? Então, calculadas as reações de apoio, a gente pode trabalhar trecho a trecho, tá bom? Só um detalhezinho antes da gente fazer aí o trecho a trecho, turma. Vocês têm acompanhado aí os vídeos que eu gravo, né, fazendo exercício desse tipo, o método da integração, tá? De tanto exercício que a gente faz, acho que já dá para vocês perceberem a influência de cada carregamento nas equações de cortante e de momento fletor, tá? Então, ao invés de fazer pela integração, eu vou aproveitando esse conhecimento. Por exemplo, ó, carga concentrada, o impacto na equação de cortante é um valor constante, ou seja, já entra a própria carga vertical, tá? Momento não impacta a equação de cortante. Carga distribuída, como que ela impacta a equação de cortante? Vai aparecer um WX, tá? Que seria a integral da carga distribuída, né? W dx da WX, tá bom? Impactos desses esforços na equação de momento fletor. Então você tem aqui, ó, para o momento é um Px, quando tem carga concentrada, veja que é uma integração, né? Daqui para cá, ó, Px, tá? O momento que não era nada para cortante, para a equação de momento ele entra constante, tá? Ele entra direto na soma. E a carga distribuída uniforme, ela entra como Wx² sobre 2, ou seja, integre isso aqui sem se preocupar com a constante, tá? De integração, mas integre isso aqui, ó, Wx² sobre 2, tá bom? Então, vou aproveitar essas relações para já ir montando direto as equações sem fazer, né, a costumeira lá, integração que a gente faz, tá bom? Então, vamos lá. Então tá aqui, ó, já deixei nossa tabela, eu vou separar o trecho, né, o trecho aí que a gente vai fazer primeiro é o trecho de A para B, ele tem um tamanho aí de 1,5 m, tá? Então esse é o trecho. Vou escrever cortante como soma das forças verticais, então veja que eu tenho uma carga concentrada apenas, é esse caso aqui, a carga P, né? Então ela já entra direto o valor dela, ó, 3 kN, tá? Então como só tem carga concentrada, a equação da cortante é uma constante, tá? Esse valor vai de ponto A até o ponto B. Beleza, agora eu vou para o momento. Então, para o momento também de A para B, ou de A até o corte, eu só enxergo essa carga concentrada. A carga concentrada nesse caso, ó, aparece um Px, ó, 3 vezes x. Como joga a ponta para cima, eu considero o momento positivo, né? A cortante eu tenho considerado horário positivo. É importante vocês terem essa convenção na cabeça, porque eu faço da direita para a esquerda também, né? Então, horário positivo para cortante, ponta para cima, positivo para o momento fletor, tá? Momento de A para B,
3x, substitui o intervalo, x igual a 0, momento 0, x igual a 1,5, momento igual a 4,5, tá bom? Então, está feito o primeiro trecho, vou pular para o próximo trecho agora, olha só. Então está aqui o próximo trecho, né? Então o próximo trecho de B para C, eu recomeço x igual a 0 no ponto B e ele vai 1,5 metro até chegar no ponto C aqui, tá bom? Então é de 0 a 1,5 de novo. Veja, né, que eu vou pegar do corte e considerar tudo que ficou para trás, tudo do lado esquerdo será considerado. Tudo que eu tenho do lado esquerdo, turma, é carga concentrada. Então, para a cortante, cai nesse caso aqui só valores constantes, tá? Então, o que eu vou considerar à esquerda do corte? Eu vou considerar esse 3 sentido horário positivo e esse 10 agora, né, anti-horário negativo. Ó, 3 menos 10, a cortante de B para C vai dar menos 7, valor constante, tá bom? Para o momento, como eu só tenho valores constantes aqui, para o momento vai ser a equação do primeiro grau, tá? Então veja que vai cair nesse caso aqui, ó. Vamos chamar a equação do momento. Então a equação do momento. Agora o corte está aqui, né? O x está começando no ponto B, mas eu vejo que ficou carga para trás do ponto B, ficou carga lá no ponto A. Então o momento, turma, é força vezes distância. Distância até onde? Distância da carga até chegar no corte. Veja que você tendo essa carga de 3, você vai andar 1,5 metro, chegou onde começa o x. Então você andou 1,5 metro mais a distância x. Olha o que eu fiz aqui, ó. 1,5 metro mais x, tá? Vezes 3, que é a força. Então o momento é força vezes distância até o ponto que você quer calcular o momento, tá bom? Então eu quero calcular no corte. O que aparece mais à esquerda do corte? Aparece essa carga de 10, empurra a ponta para baixo negativo, e a distância desse 10 até o corte é só x, porque ele já está começando aqui no ponto B, tá bom? Então, menos 10x. Né? Se você quiser desenvolver essa equação, você desenvolve, não tem necessidade, tá? Mas pode colocar aqui, ó, 4,5 menos 7x. Se você for acompanhar nossos vídeos aí pela integração, você vai ver, ó, se integrar isso daqui, ó, dá menos 7x, e esse 4,5 é o momento que você trouxe do trecho anterior. E veja que o momento B do trecho anterior deu 4,5, tá bom? Então, tanto faz um método como o outro. Eu estou fazendo esse método que é para prepará-los aí para a gente começar a fazer diagrama de uma maneira mais direta, tá? Sem montar a equação, é o chamado traçado direto. Então, os próximos vídeos aí eu vou divulgar para vocês, tá bom? Então, a equação é essa, substitui o intervalo aí. Então, o intervalo x igual a 0, o momento dá 4,5, ou seja, é o momento que veio do trecho anterior. E x igual a 1,5 metro dá momento igual a menos 6, tá? Só substituir aqui na equação e fazer a continha. Legal. Vou para o último trecho agora. O último trecho é carga distribuída. Veja que eu vou aproveitar esse conceito aqui, tá? Para não ter que ficar arrastando tudo do lado esquerdo, eu vou pegar e fazer da direita para a esquerda. Então veja só no próximo slide aqui, ó. Então aqui, ó, já destaquei o próximo slide. Olha onde que eu começo a referência, ponto D, e vou em direção do ponto C. Então, o trecho é de D para C. O tamanho de 0 até 2 metros, tá? Então, 2 metros aqui. Então, de D para C, turma, eu não tenho necessidade de trazer nenhuma informação anterior, tá? Então, eu vou pegar apenas, né, os valores de carga distribuída, tá? Então, veja aqui, ó, para a cortante vai aparecer um WX. Olha a equação da cortante aqui, ó. 3 vezes x. 3 é essa carga distribuída, tá vendo? Então, 3x. Por que eu pus positiva? Tá vendo que as setinhas estão para baixo? Né? Tá vendo que tem o corte é sua referência. Então, de D para C, de D para o corte, setinha para baixo, gira no sentido horário em relação ao corte. O horário em relação ao corte é positivo, tá? Então, toma cuidado com a convenção de sinal. Então, vamos lá. Substitui o intervalo. No ponto D, cortante é 0. No ponto C, cortante igual a 6 kN, tá bom? Então essa é a cortante, guarda aí, vamos para a equação do momento. Veja que é só carga distribuída, o momento cai nesse caso aqui. Olha o formato da equação, ó. Menos 3x² sobre 2. Por que menos? Turma, a setinha está para baixo e momento a gente considera ponta para baixo, negativo, tá bom? Ponta para cima, positivo. Então cuidado aí com as convenções, tá bom? Então veja que da direita para a esquerda, o sinal da cortante dá diferente do sinal do momento, tá bom? Então isso é normal. Substitui o intervalo aí, ó.
Então, no ponto 0, momento D é 0, e no ponto C, 2 metros, né, MC dá menos 6. Tá? Tendo, então, todos os valores calculados, é só você plotar esses valores no gráfico. Tá? Então, vamos aqui, na próxima tela eu já tenho um gráfico para vocês, olha. Então, tá aqui, ó. Primeiro trecho, de A para B, só tem carga concentrada, cortante deu constante, lembra lá, né? De B para C, eu tenho só carga concentrada, veja que a cortante deu constante, é esse caso de novo, e aqui a carga distribuída, né? Uniforme, veja que é WX, é a equação da reta, é primeiro grau, veja como que eu fiz o gráfico da cortante nesse trecho, ó, reta, tá? Foi de 0 a 6. Legal? Veja os extremos. Lá no extremo A, quanto você tem de carga? 3. Quanto que começou o gráfico aqui? 3. Vai no outro extremo, tem carga vertical? Não. Começou com quanto? 0. Legal. Veja que tem uns pulos no meio aqui do diagrama, né? Vai no ponto C, né? Compara com esse pulo, ó. 6 mais 7 dá 13. Ó a carga aqui, ó. 13, tá bom? Tá vendo que deu um pulo aqui também? 3 mais 7, quanto dá? Dá 10, que é essa carga aqui, tá? Então, você vai acompanhando aí, né, essas mudanças no diagrama, tá? Faz a mesma coisa para o momento, né? Primeira coisa, o primeiro e o segundo trecho que a gente resolveu, né, cai nesse caso aqui, PX, ou seja, eu faço o diagrama por meio de retas, primeiro grau, tá? Primeiro grau. Então, foi de 0 até 4,5, depois de 4,5 até 6. O último trecho aqui é esse aqui, ó, né? Equação do segundo grau. Então, eu tracei com uma parábola, tá? Se você tem carga distribuída uniforme, esse retângulo aí, e as setinhas estão para baixo, a concavidade do momento é para baixo, tá bom? Então, tá aqui, ó, desenhei para baixo. Veja aqui, 0 lá no extremo esquerdo, 0 no extremo direito, porque eu não tenho nenhum momento aplicado. Veja que eu não tenho pulos no gráfico, não tenho descontinuidades no gráfico, porque eu não tenho nenhum momento aplicado nem no ponto B, nem no ponto C, tá bom? Então, esses são os nossos diagramas finais para esse exercício, tá bom, turma? Espero que tenha ficado claro aí. Qualquer coisa, entrem em contato, tá? Até mais!